começar a nossa reunião de hoje lendo a mensagem do livro Vinha de Luz, que foi aberta ao acaso pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje tem um título Consciência. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Isso quem falou foi Paulo, está nas cartas dele. Tem o seguinte: curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azoragues das experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se, invariavelmente, para retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Pronto, a prece vai ser feita por Wagner, né? Querido Jesus, que as tuas emanações de amor recaia sobre todos nós que aqui nos encontramos nesta noite, que as tuas vibrações expandam as nossas consciências, para que, emanados através de ti, possamos aurir com sabedoria e com amor os teus ensinos que serão proferidos nesta noite, rogando banhos de luz, de paz, de harmonia ao nosso irmão que aqui se encontra. E em teu nome, Senhor, em nome da espiritualidade amiga desta casa, rogamos a ti a permissão para que possamos iniciar as tarefas desta noite na tua santa e na tua divina paz. Que a tua paz conforte a todos nós e os nossos corações. Que assim seja. Essa casa está ficando muito tecnológica. Bem, meus irmãos, que a paz de Jesus mantenha-se conosco. Quando o nosso querido Cláudio nos convoca, ele não convida, ele convoca, mal sabe ele, a estar aqui, que é uma casa irmã, uma casa de irmãos queridos, ele nos sugere esse tema, caridade das perspectivas paulinas e espíritas. Como fugir a um tema desse? Usando os conceitos de um professor, é bem possível que todos nós já tenhamos visto excessivamente palavras sobre caridade. Palestras sobre caridade. Páginas e mais páginas sobre caridade. Um aluno mais ousado poderia chamar o professor, mas o senhor já falou disto. E um sábio professor poderia dizer, mas vocês ainda não aprenderam.
E parece que essa é a situação dos espíritas. Nossa. E dos cristãos, efetivamente, porque se vamos encontrar em todo conceito crístico, além das palavras diretas de dizer-nos que a fé sem obras é fé morta, e da sua parábola mais bela, que é a do bom samaritano, exaltando o conceito de fazermos aos outros o que gostaria que fosse feito a nós, ou aquele que fez o certo, né, que ele volta a questão aos fariseus e lhes pergunta quem fez o certo. Eles, efetivamente, muito constrangidos, tiveram que assumir que foi o samaritano. Então, ide e faz o mesmo. E aí recai sobre nós constantemente o termo caridade. Mas o que é esta caridade? Será que a caridade é tirarmos, colocarmos a mão no bolso e darmos algo, né, que esteja porventura conosco? Ou a caridade extrapola esse sentido da doação material? Vamos encontrar, inclusive, no próprio Evangelho, também nas palavras de Jesus, que quando nós tivermos dado pão a quem tem a fome, água a quem tem a sede, vestimenta a quem estivesse nu, visitado a quem estivesse doente ou preso, nós estaremos fazendo isso a Ele mesmo, direcionando-nos um pouco, inclusive, à condição de caridade material. Mas é sabido por todos nós, está na consciência humana, estamos em avanço constante. Dia chegará em que um homem não necessitará do prato da fome. Não que abdicará dos alimentos, estamos muito longe disso. Coloquemos milhões de anos para vivermos realmente sem um suplemento alimentar. Mas que a fome não será mais uma condição do mundo, e não é possível que seja. Em mundos mais avançados, não é inimaginável que tenhamos ainda a necessidade de um prato de alimento, ou pessoas sem as necessidades básicas supridas. Mas ainda assim, teremos tantas fomes, teremos tanta necessidade do cálice da água que nos chamou a atenção Jesus em sua comunicação íntima com a mulher samaritana, a dizer-la: ah, se bebesses de minha água, nunca mais sentirias sede. Então parece-nos que o tema caridade ainda deverá ser um tema frequentemente abordado nas casas espíritas, porque não temos a dimensão completa da própria lei de Jesus. E aí vem nosso querido Emmanuel, né, a nos chamar a atenção sobre alguns tópicos, só para abrirmos e ilustrarmos alguns conceitos de caridade. Desse exegeta do Evangelho, indubitavelmente, o maior deles. A caridade é o processo de somar alegrias. Veja que forma. Aí não está distribuído nenhum dom ou nenhum bem material. Somarmos alegria, contagiarmos com a felicidade íntima. É assim que fazem os espíritos superiores. Não guardam para si o sentimento de plenitude, ao contrário. Isso é tão verdadeiro, tão forte entre eles, que o que distingue-os na superioridade é a condição de abdicarem de serem superiores para estarem conosco. Tentando com que nós, em seus convívios sazonais, evidente, porque nós somos espíritos, não é? De vez em quando tocamos a luz, ou a luz nos toca, e nesse momento nós nos sentimos, na expressão do poeta, ancho,
né? Nos sentimos anjos, e a gente, como é bela, né? Ou como é bom o próprio bem. É bem verdade que isso em nós é muito sazonal, e pode ser no momento de prece, pode ser numa reunião nesta casa, mas eles insistem e não abrem mão da nossa presença. Engana-se o espírita que imaginar que vamos encontrar essas almas superiores espalhadas nas colônias pelo mundo. Sim, existem, mas talvez vocês saibam, eu sou um frequentador da obra de André Luiz, né? E André Luiz, ele escreve um livro em um ambiente de colônia. Os demais são suas incursões no mundo, na assistência, na condição dos espíritos estar entre nós, né? Ouvindo nossas preces, nossos rogos, nossas necessidades e tentando, né, estimular-nos a essa alegria espiritual. Então isso é uma caridade fantástica, né? De levar ao mundo a uma felicidade íntima, mesmo que as dores ainda nos circunde no que é natural num mundo como o nosso. Diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Isso é um máximo de uma caridade. É a nossa função. Vamos ler nas obras espíritas que uma das tarefas dos espíritas é lenir os corações sofridos. Não é nossa? Há dor em todos nós, mas sem dúvida. Mas é muito melhor a condição de estender a mão para amparar do que estender a mão para ser amparado. Então, quando realizamos esta caridade de darmos-nos, nós estamos realizando a nossa própria função e esquecemos, evidentemente, das nossas dores. Mas outra frasezinha, isso é só o preâmbulo antes de entrarmos, mas Emmanuel. Está lá, o nosso irmão citou, eu adoro fazer piada, não tem jeito. Quando ele abriu o livro assim, né, aberto ao acaso, pelo espírito de Emmanuel, psicografado por Chico. O Emmanuel abriu por acaso. Mas a caridade ensinada melhora os ouvidos. Caridade praticada aprimora os corações. Se não aprendermos a nos dar, não estaremos prontos para os mundos superiores. Eis a diferença nossa entre essas almas celestes. Dão-se. Se queremos habitar, né, esse mundo de excelência, e não precisamos estar desencarnados para isso, não. Habitou um mundo de excelência o querido Chico, embora estivesse entre nós. Habita esse mundo Divaldo. Habita esse mundo, certamente, o Dalai Lama. Porque a caridade não restringe ao credo, muito ao contrário. A caridade é uma ação íntima. Então vivem em outro patamar, embora encontre a dor, encontre o sofrimento, embora ainda sofram, mas estão realmente num patamar de doação que não vivenciam as coisas pequenas da vida. Por mais que nos pareça difícil, esta vida passará em todos os seus sentidos. Essa foi a grande mensagem que Emmanuel deixa para o próprio Chico. Chico, na sua condição humana, plena e humilde, chega a confabular num diálogo íntimo com Emmanuel uma certa tristeza, melancolia, no que é natural acontecer em todos nós, nos momentos da vida. E, poxa, Emmanuel, os espíritos escrevem tantas coisas para
para aqueles que aqui batem a nossa porta na casa da prece, todos saem tão confortados. Eu nunca recebi um alento. Aquele momento de, poxa vida, né? Eu também sofro. Dói-me a vida. Mano, olhando, né? Tá bom, Chico. Tá certo. Vamos. Sente-se. Concentre-se. Vou lhe escrever uma página. Ele, disciplinado, como sempre o foi, né, senta-se, absolutamente inconsciente, escreve. Tudo passa. Isso também passará. Aí desperta, né? Era tudo isso que Emmanuel tinha a dizer a ele, né? Guarde essa página na cabeceira da sua cama. Assim que você acordar e abrir os olhos para a vida, entenderá que por mais longa que seja a vida, ela não tem valor para quem é eterno. Então aí está a nossa condição de aprimorar os nossos corações a um novo conceito de viver. O que Cristo veio nos chamar a atenção não foi para as dores, nem, com todo respeito aos alguns credos cristãos que ainda adotam a ideia de que Jesus sofreu para nos tirar o sofrimento. Absoluto respeito merece todas essas ideias, mas o nosso conceito espírita é diferente. Não. Nosso sofrimento é simplesmente fruto, possivelmente ainda, da nossa condição espiritual, da condição espiritual do próprio mundo. Mas sofrer é uma opção. Sofrer é uma condição íntima. As dores existem para todos, não o sofrimento. Eu que posso mergulhar no meu mundo, isolar-me ou encastelar-me em minhas amarguras. Mas se formos ver a própria história dos discípulos de Jesus, nenhum deles teve a vida minimizada por ter sido discípulo. Gosto muito da história do próprio João Evangelista, que poderia, numa leitura muito humanizada, não é, ter a vida um pouco mais atenuada, por duas razões. Já ser, naquela época, um espírito de absoluta percepção e médio, evidentemente, sensibilidade muito grande, 2000 anos atrás, e ter se encarregado de cuidar da mãe do Cristo. Maria ficou sob a tutela de João Evangelista. Em nossa linguagem íntima, nós podemos dizer, não, peraí, pega leve que está cuidando de mamãe. Né? E nem por isso ele deixou de sofrer as próprias penas da condição do mundo, na consciência plena de que tudo aquilo também passaria. E conseguiu reter, não é? E evidentemente, né? Há um capítulo do Evangelho de João, onde ele retrata uma prece íntima do Cristo. Evidentemente que isso foi mediúnico. Né? Se não fosse mediúnico, a prece não seria íntima. Seria como o próprio a prece dominical que ele apresenta a todos os discípulos. Mas se ele traz no capítulo uma prece íntima, foi um estado absolutamente mediúnico. Ele consegue, não é, numa sintonia precisa com o pensamento cristão, traduzir-nos. Mas esse espírito sofreu todas as desditas do seu tempo. Não pode ser diferente, ou seria um privilegiado, fora dos conceitos do próprio cristianismo. Então precisamos, para conquistar a nossa própria felicidade, aprender a praticar essa caridade, a aprimorar os nossos corações. Eis aí talvez a grande tarefa espírita. Não é nos colocar em contato com o mundo espiritual
Isso nunca foi nenhuma novidade para a história da própria humanidade. Né? Nós talvez, né, tenhamos, não nós, o nosso querido codificador, estamos no mês dele, teve o mérito de protocolá-la, né, num termo da área da saúde. Olha, existe um protocolo para isso. Siga o protocolo para não trazer, não é, outro termo da área de saúde, iatrogenias. Não sei se vocês sabem que coisa horrorosa é essa, mas simplesmente são lesões, né, causadas pelo exercício de uma profissão. Então siga o protocolo. O exercício da mediunidade deve seguir um protocolo que o nosso mestre Leonês nos codificou, nos deu através das informações dos espíritos de luz em um momento em que isso foi necessário. Quando começa, né, depois de todo mundo preparado, de toda a academia preparada para receber novas informações, da razão vencer a própria condição de uma fé cega, precisou nascer, neste momento, a doutrina para manter os homens ligados aos compromissos cristãos. A obra da caridade, tudo transforma em favor do bem. Absolutamente tudo. Então, naquele conceito socrático, né, da útil, bom e verdadeiro, aí está a caridade. Qualquer obra que não transforme em algo positivo, bom, útil, verdadeiro, não é caridade. Não é caridade. Não faz o bem. Mas vamos... Eu tenho que passar ali. Como é Paulina, é impossível fugirmos do texto de Paulo aos Coríntios, né? Que é o texto, e particularmente adoro a tradução que Kardec adota, né? Que é a tradução da caridade e não do amor. Já conversamos muitas vezes sobre isso, porque a caridade é um amor específico. A palavra amor é muito genérica. Eu tenho certeza que todos nós amamos o Cáritas. E é um amor verdadeiro. O cuidado com cada coisa, não é? Esses spots aqui, não é? Eu entrei e já vi um recurso de aguar as plantas. Não é? Então, todo esse esmero, essas coisinhas, é um sinal de amor. Eu dou o meu melhor para isso aqui. O que eu puder fazer de melhor, eu dou. Isso é sinal de amor. Mas eu tenho certeza que esse amor é diferente do amor que nutrimos um pelos outros. Do amor que nutrimos pela terra. Pelo nosso Pernambuco. Pelo nosso bairro. Pelo nosso país. Né? Pelas belezas do mundo. Tudo é amor. Mas são completamente distintos. Eu não posso dizer que o amor que eu tenho à minha casa jamais será mensurado ou poder ser mensurado que o amor que eu tenho aos meus filhos. E a palavra que eu vou usar, amor. Então Paulo conhecia profundamente as línguas, tinham talvez o conhecimento de linguística que nós desconhecíamos e especificou. Especificar é algo que só as pessoas que conhecem o vocábulo podem fazê-lo. Dá um ponto, né? Coloca realmente entre parênteses, não tira ou não dá meios de fugirmos, né, para outras conotações. Conotações essas que encontramos no próprio Evangelho. Quando, nas próprias palavras do Cristo, quando no seu mandamento, né, dos 2 mandamentos que Jesus nos dá, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo, no templo de Herodes, ele foi, lamentavelmente,
Puxa vida, ele foi agredido. Não é uma agressão a Jesus. Eu tenho, certamente, o espírito de Herodes já deve estar até superior a todos nós aqui, porque conviveu com um homem desse, deve ter dado um salto. Mas quando lhe dizem, ele manda os homens se amarem. Isso é uma leitura absolutamente pífia, né? De um verbo que pode ganhar várias conotações. Mas a palavra caridade não. Ser caridoso é diferente. Né? Caridade é um substantivo, é um nome próprio. Não tem chance de mudar. Então Kardec, profundo conhecedor das línguas, a palavra é a caridade, não é o amor. E certamente ele buscou isso nas traduções mais clássicas. Porque Paulo também era um profundo conhecedor das línguas. E deve ter escrito a palavra caridade, que deixa de frequentar a Vulgata Latina, quando a própria doutrina espírita escreve em forma de caridade numa salvação. Tira a caridade, bota amor e fica tudo bonito. Mas está aí. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Meu Deus, nós não entendemos isto. Nós não entendemos que eu posso ser a pessoa mais nobre da cátedra mundial. Posso até ter feito um bem, né, imenso à própria humanidade, com os meus inventos, com a meu exercício científico, né, com todo o meu saber. Mas se nesse conceito não estava em mim a vontade de produzir o bem, de favorecer as pessoas, eu nada fiz. Porque eu busquei os aplausos. Mais ou menos assim. Se eu dediquei toda a minha vida às pessoas que me amavam, mas não tive caridade com isso, eu nada fiz. No exemplo de chegarmos aos filhos, vocês não sabem o trabalho que me deram. Ué, mas não era por amor? O que é o trabalho para quem ama? Qual o pai ou a mãe que ama não gostaria de ter de novo a oportunidade de dar-se àqueles a quem ama de verdade? Lembro da linda história de Gregório, no livro Libertação, onde a sua mãe diz abertamente: mesmo que eu tivesse 1000 vidas, esse é o meu, viu? Não, esse é o seu, não é o meu. Mesmo que eu, não é o meu. Mesmo que eu tivesse 1000 vidas, eu não seria feliz sem as almas a quem o meu coração necessita conviver. Isso é amor. Isso é fazer efetivamente o bem. Não importa a condição que você esteja. Se você não fez para o próximo, você não a fez. A caridade não surgiu. Por isso que Jesus coloca no seu grande ensinamento o amor ao próximo. Enquanto eu não olhar primeiro o outro, eu não estou sendo caridoso. Mesmo que eu me mostre generoso. Fulano é de uma generosidade imensa. É uma virtude, é um benefício, mas não é a caridade paulina. Não é o conceito que Paulo trouxe. E com todo respeito,
Paulo teve a compreensão do Cristo profunda, até porque era um homem sábio. Quando ele encontra a verdade de Jesus no caminho de Damasco, ele já, mas antes disso ele vai saber quem ele era. E recebendo os relatos do próprio Cristo, não. Jesus era completamente diferente, inclusive dos entendimentos dos próprios discípulos. E é por isso que ele cria uma certa dicotomia de respeito absoluto aos discípulos e faz o seu trabalho separadamente. Mas nos dá essa obra-prima sobre caridade. E quando houvesse distribuído, veja que coisa, os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Um exemplo simples. É possível até que venhamos arrastados para uma casa espírita pelo cansaço físico, né? Ou por qualquer outra coisa. Ou aquela história, eu de novo, né? Tudo comigo, fulano vai para mim, né? Faz isso. Puxa vida, se eu não tiver, não funciona. Não tem assim essas reclamações bobas dos espíritas? Mesmo que isso um dia possa nos vir à mente, né? E nós somos efetivamente tentados, porque está lá na prece dominical, né? Livrai-nos do mal e nos proteger também das próprias tentações. É natural que o sejamos. Mas ao estarmos aqui, não importa o que tenhamos feito, façamos o melhor de nós. Façamos no sentido de aprimorar. Essa é a condição da vida. Quando Paulo escreve isso, diz-nos: aprimorem-se, aprimorem o mundo, evolua o mundo, faça com que esse reino divino venha à nossa condição, porque só assim vivenciaremos a realidade humana. Ou eu faço isso, ou nada disso me servirá. Não tem valor nenhum. Porque há muito tempo nós estamos vendo, inclusive, em todos os ambientes do mundo, agora nessa condição atual do mundo, de refugiados de um lado, de fome do outro, de guerras. São 15 guerras existentes no planeta nesse momento, né? Graças a Deus, isso está já doendo na humanidade. Mas todos os atos de generosidade ou de ação ainda não estão nos servindo. Porque parece que a nossa caridade é de se desincumbir das tarefas. Fulano, está com fome? Toma, vai, come. E tchau. Não é sentir a fome, não é compadecer do outro. Não é entender, poxa vida, como um prato fará bem a esta pessoa. Na história da água, a quem tem sede, nada melhor que um copo d'água. Nada substitui um copo d'água para quem tem sede. Mas eu não posso dar uma água qualquer. Eu posso distribuir a água com um sorriso, para dizer àquela pessoa que ela é bem-vinda, que a sua necessidade também é uma necessidade minha, que não está só no mundo, que ninguém está desamparado. Porque se não houver isso, mesmo eu dando o próprio corpo, eu nada fiz. Eu posso até ser uma pessoa profundamente chateada com a própria vida e sermos aquelas pessoas lamuriosas. Eu fiz tudo para todo mundo. Não recebo nem mais um WhatsApp.
Então fizemos esperando ou demos? Olha o que Paulo me chama a atenção. Mas continua. A caridade é paciente. Cansei de fazer isso para o fulano. Não faço mais. Já fiz muito. Não muda. Cansei do nosso país. Vou embora. Aqui não muda. O que estarei construindo? O que estarei fazendo? Imagine se as almas superiores desistissem ou não fossem persistentes com o bem. Se nós fôssemos, não somos, numa analogia muito pueril, se fôssemos Jesus, teríamos ou não teríamos já desistido da humanidade? 2000 anos, vocês não aprendem. É feito um professor, não é, que não consegue ensinar o ABC depois de 10 anos, não é, a um aluno. Não, meu filho, você é especial. Né? Está aqui descrita a sua incapacidade, né, cognitiva. Fica uma coisa bonita, né? Você realmente não tem capacidade de aprendizado nenhuma. Mas as almas superiores são caridosas. E por serem caridosas, são pacientes. E persistentes. Porque têm a consciência de que o exemplo delas nos educarão. Se as palavras, se a insistência, se o amor não nos dobrarem, o exemplo dobrará. Então a caridade é paciente. É branda e benfazeja. Em momento nenhum nós vimos Jesus bradar sobre o seu povo. Ao contrário, ele mesmo diz, não é? Ai daquele que falar raca para o seu irmão. Só nas leituras humanas é que a gente vai ver Jesus chicoteando os vendilhões do templo. Em momento nenhum ele fez isso. Talvez sua presença magnética tenha afastado essas pessoas. E em momento nenhum ele amaldiçoou a figueira. Jesus jamais faria isso. Isso é uma leitura nossa, né, das ações, do magnetismo do Cristo. Porque ele sempre foi brando. Brando o suficiente de dizer nas palavras finais: Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Tentando nos proteger da nossa própria ignorância. Da nossa própria ignorância. A caridade não é injubilosa. Não. É altiva, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, senão não será caridade, lógico. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, nem se agasta. Vou ter que correr aqui, essas pilhas novas são horrorosas. Não azeda com coisa alguma, não suspeita do mal. Olha que coisa linda, não suspeita do mal. Quem importa? Mas fulano não merece, mas quem importa? Não é uma função minha. Minha função é outra. É de ser caridoso. É de produzir o bem. Onde eu parei, meu Deus? Suspeita do mal, onde eu estou aqui. Deixa eu olhar aqui que está maior. Não se rejubila com a injustiça, não se rejubila com a verdade. Mas se rejubila com a verdade, lógico, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Estamos prontos realmente para sermos caridosos? Se às vezes a primeira angústia já nos muda a rota, a primeira dor, Senhor, olha por mim também, não é? Eu que sou tão caridoso, em nossas preces infantis. E aqui vem uma lição de Paulo que pouco percebe. O Evangelho segundo o Espiritismo cita, né?
Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Por que Paulo escreve isso? Porque fora da caridade não há salvação. Porque não importa a fé que você professe, faça o bem. 2. Não importa que esperança você tenha em um céu beatífico, em evoluções ininterruptas, em condições de todos os deuses que você possa pensar, não importa o que você pense do amanhã, que esperança você tenha, faça o bem. Porque ela que será a nossa grande redentora, não do mundo, de nós mesmos. Porque enquanto eu conseguir alcançar o mundo da caridade, eu posso estar em qualquer dos mundos, mas ali será o meu reino. A minha alegria, a minha felicidade, não importa onde esteja. Nos melhores dos recantos, ou nos recantos mais sofridos, ali eu estarei feliz, praticando a caridade. Então veja, lá atrás, no Evangelho, essa citação de Paulo já nos chama a atenção. Os espíritas estão salvos porque escreveram fora da caridade? De maneira nenhuma. Não foi isso que Kardec quis dizer. Quis dizer que o trabalho para a humanidade é a caridade. E se não realizarmos isso, não estaremos vivendo o futuro da própria humanidade que somos nós. E ainda nesse jogo de palavras de futuro e humanidade, se não estivermos vivendo no futuro da humanidade, não estaremos nós na humanidade do futuro. E aí nos doerá. Nos doerá a saudade do que não vivemos. E poderemos dizer a nós mesmos: se eu soubesse. E as almas superiores: filho, tu sabias. Porque isso está escrito para a humanidade há mais de 2000 anos. Tu sabias. Eu não posso nem... não, é para mudar isso. Desculpe. Cadê? Eu vou pular isso, por conta do nosso tempo. Mas é uma página linda, não é? Paulo, o apóstolo, no nosso querido Evangelho. Olha, meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Somente que possui hajam de ser salvos. Olha aí. É que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela deveria nos fazer melhores cristãos. No mínimo isso. Mas esse conceitozinho que a gente dá para entrar, senão... 886, uma questão fácil de lembrar. Né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha o questionamento que Kardec faz aos espíritos superiores. E aí a resposta também mais fácil de decorarmos. Tá certo que hoje temos celulares, mas na década de 80 tínhamos os bips, né? Que era muito característico da área de saúde, né? O médico adorava andar com aquilo pendurado, né? Piscando, né? O que é isso? É o bip, né? O bip era uma maneira dos doutores fugir. Então, botava o bip, eu vou ali. Qualquer coisa, você bipa para mim que eu volto. Não tinha essa confusão de trânsito, era fácil em 15 minutos chegar em qualquer canto dentro do Recife. Mas por que BIP? Que é benevolência, indulgência e perdão. BIP. Caridade, como entende Jesus, é benevolência para com todos. O que é ser benevolente para com todos?
é no mínimo exercermos piedade e compaixão das pessoas, inclusive dos que erram. Nessa fase atual em que nós nos encontramos nesse país, orarmos por essas pessoas que falham. Porque será muito penosa a vida desses espíritos quando despertarem. E Deus permita que despertem o mais cedo possível, para começarem, desde já, a resgatarem o tamanho de comprometimentos que estão assumindo. Então, benevolente, ao olharmos umas pessoas, ao olharmos um pobre criatura, uma criança, que pega uma arma e ceifa a vida de um cidadão, oh filho, que pena, Deus te abençoe. Porque ninguém reencarna com esse planejamento na vida. Embora reencarnemos todos nós no mundo ainda de provas e expiações, e por pior que isso nos pareça, na própria definição do Livro dos Espíritos, nesses mundos ainda impera o mal. Dói-nos essa informação, mas lá está. Então todos nós estamos ainda sob esse pseudo-império de algumas maldades. E todos nós somos passíveis de cometermos os próprios crimes. Então, ô filho, que pena. Começando sua vida, você já se compromete de uma maneira desta. Talvez não tenhas oportunidade de resgatar este mal. E como está no próprio Evangelho de Jesus, talvez o pior te aconteça. E se eu não tiver benevolência, compaixão com esta pessoa, eu não sou caridoso. Se eu quiser escanteá-lo, vê-lo longe, como às vezes chegamos nas casas espíritas, não é? Aff, Maria, afasta esse obsessor de mim, essa alma penada, né? Nós não estamos entendendo nem o que é o espiritismo. Porque uma das características das reuniões de desobsessão é acolher os obsessores e não expulsá-los. Nós nunca praticaremos o exorcismo. Jamais. É acolher como acolhemos a todos nós. Como está dito pelo próprio Cristo, não vim para os sãos, vim para os doentes. Então, se eu não começar a exercitar, mesmo que me pareça difícil, e o é, não temos dúvida. Porque se um dos conceitos que existem inatos no ser humano, não é? Há 3 conceitos inatos que Kardec descreve ao ser humano. O primeiro é a consciência de Deus. Por mais que vejamos ideias ateístas no mundo, a consciência de Deus é inata no ser humano. Podemos fugir dela pelo orgulho, por nos acharmos autossuficientes, mas bateremos nela sempre, porque isso foi o todo o trajeto da humanidade. Desde os povos mais primitivos a cultuar a deusa lua, a deusa chuva e todas as deusas possíveis e deuses possíveis, até os mais profundos homens da ciência, né, a dizer com convicção que a existência de Deus, como numa das frases mais belas do próprio Isaac Newton, ele dizia que a existência de Deus era que ficasse para a humanidade como a sua maior descoberta. Essas mentes absolutamente brilhantes a falar isso. A segunda conceito inato do ser humano, diz-nos Kardec, é a justiça. E talvez no nosso ímpeto de justiça, vendo um ato injusto, nós tenhamos um rompante de agressividade ou de força para que a justiça se faça. E é por isso que as leis começam a crescer cada vez mais esse conceito do justo, do equânime, do adequado, do socialmente
né, realizável. E vamos avançando, até termos uma leitura de igualdade entre os homens absoluta. Mas esse é um conceito inato. E o terceiro conceito é o amor. Inato no ser humano. Né? Na célebre frase que até os brutos amam. Porque o amor é uma condição absolutamente humana. Então esses são 3 conceitos básicos do ser humano. Então temos que exercer a benevolência. Mesmo que nos pareça difícil, mesmo que tenhamos aquele rompante de justiça agindo, não é? Como agiu Pedro. Quando o centurião veio prender o próprio Cristo, ele pega a espada do guarda, não era a espada dele, não é? E tenta decepá-lo. Ele não tentou cortar a orelha, não. O guarda que não foi bobo que curvou-se. E aí só sobrou a orelha. E Jesus, Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? E faz a cirurgia mais improvável até hoje da humanidade realizar, que é recompor a cartilagem, recolocá-la no lugar, não é? E não deixar nem cicatriz, certamente. Ninguém esteve lá para averiguar, mas não ficou certamente nenhuma cicatriz naquela orelha decepada. Sejamos benevolentes. Mesmo que ainda tenhamos o ímpeto de Pedro, de não é possível, freiemos. Pare, controlemo-nos, para que a benevolência, de tanto insistência, normatize-se em nós. Normatize-se. Quando ela se tornar uma norma, deixará de ser difícil. Como um hábito que qualquer um de nós tenhamos, né? Salutar. Por que você faz isso? Porque faz bem. Habituei-me a fazer. Habituei-me a tirar o cabelo dos olhos. Aqueles que ainda têm um cabelo, para tirar dos olhos. É um hábito. Pronto. Simples. Normatizar a benevolência. Insistentemente. Pede-nos o livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Vejam, é todos, não há exceção aí. Indulgência para as imperfeições alheias. Suavizemos. Sejamos indulgentes. Olha, calma. Certa feita, o nosso mestre Dionês, homenagem sempre ao nosso Kardec, principalmente em outubro, relatando as histórias de canibalismo no mundo, fica indignado que ainda existam canibais, né? Em 1850, 57, até 69, quando ele esteve presente conosco, ele ficou indignado, mas poxa vida, ainda há canibais neste planeta? E os espíritos, pega leve, não, expressão que a gente usa, né? Pega leve, Kardec, tu já foste um deles. O espírito superior, ele não fala com essa suavidade não. Ele, às vezes, dá um tapinha no rosto assim, ei rapaz, você já foi um deles. Então sejamos indulgentes com a imperfeição do outro. Por uma razão muito simples, ou 2 razões bem simples para isso. Primeiro, porque poderia ter sido nós. Ou talvez nós já tenhamos feito isso no passado. E recebemos a misericórdia. E aí recorreremos a Jesus de novo. Olha, não julgueis para não seres julgados. Como tu julgas, tu serás julgados. Então, quando olhares a falta dos outros, sede indulgentes. Oh, meu Deus, fulano ainda está fazendo isso. Deus o proteja. Porque se, porventura, eu tiver feito o mesmo, talvez nem me lembre nessa encarnação,
Mas o fiz, certamente o fiz, porque já recorremos a todos os 4 cantos desse mundo, e se saímos da condição de espíritos primitivos, não tenham dúvidas, já cometemos todos os crimes possíveis que um espírito pode cometer. De toda sorte, eu estarei sendo indulgente comigo mesmo. Estarei compreendendo o direito do outro a errar. Compreendendo o direito do outro a errar. Estarei amenizando-me a própria consciência. E se eu não tiver feito isso, eu estou longe da caridade. Porque eu posso subir no pedestal e fazer, como faziam os fariseus. Né? Não sou como aquele ali que ora. Eu não faço mais isso. Eu sou muito bom. Oh, filho, que falta de caridade para com o outro. Viu? Porque a indulgência é um retrato da caridade do próprio Cristo, como Cristo a entende. E a terceira letrinha do BIP, para ninguém esquecer, perdão. Impossível ser caridoso sem perdoar. Impossível. Pode até ser, né? E tenhamos uma consciência clara. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia, é outra história. Pode ser até um problema, né, mental, né? Problema dos córtex, né? Deu um tilt no circuito lá na área da memória e você esqueceu. Esquecer é completamente diferente de perdoar. Perdoar é usar da benevolência e da indulgência. Eu sei profundamente o que você me fez, mas lhe perdoo. Não tenho nenhuma mágoa dos seus atos. Doeu-me? Lógico, como não? Ou não doeu nossas palavras caluniosas ao próprio Cristo? Ou não dói ainda hoje frequentarmos as casas espíritas e desdizermos Jesus em nosso dia a dia? Ou não dói nesse espírito tutor da humanidade que nos disse que a consciência e o olhar divino tudo vê, tudo sabe? Não dói ver-nos abraçados a esses conceitos e desdizê-lo assim que esses portões são atravessados? Então, perdão é uma atitude de benevolência e de indulgência juntos. Por isso que esse é o conceito verdadeiro de caridade, como entende Jesus. E veja que aqui, neste conceito de caridade, não tem um copo d'água, não tem um prato, não tem uma veste, não tem nada material. Porque um dia estaremos, inclusive, desnudo do corpo físico, mas ainda seremos ou poderemos ser benevolentes, indulgentes e exercer o perdão para com o próximo. Mas olha, tinha isso aqui, né? Um comentário de Kardec. Kardec, perdoe-me. O problema é de Jorge, que bota esse relógio bem forte, né? Ah, não, eu tenho que mudar aqui. Eu esqueço essa máquina moderna. Chamo-me caridade. Sabe quem escreveu essas palavras? Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todos visar. Caritas. O Espírito. Caritas.
numa das suas belas páginas no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito que dá nome a esta casa. Chamo-me caridade. Não há outro. Sou o caminho principal que nos conduzirá a Deus. Acompanhai-me, pois sou a meta a que todos deveis visar. Quem é nossa meta? Nosso modelo? Jesus. Só através da caridade nos chama a atenção a alma dita que protege esse lar. Vamos orar. Jesus, mestre amado e querido, amigos espirituais, nossa gratidão. Nossa gratidão a essas almas benditas, Senhor, que não desistem de nós. A Paulo, que nos escreve sobre caridade há quase 2000 anos, mas ainda não se ausenta. E na própria codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, reforça os seus conceitos da caridade. A caridade. Essa alma bendita, Senhor, que exerce o benefício da caridade, que incorpora a seu próprio nome a expressão caridade. Chama-se caridade. Ai-nos dizer: eis o único caminho, o principal caminho que nos conduzirá a Deus e que nos colocará definitivamente em nossa meta. Nossa gratidão a esses espíritos, Senhor, que não desistiram de nós, que persistem nesse exercício de amar a própria humanidade. Nós, teus tutelados, Senhor, que através dessas almas benditas temos o coração asserenado, temos as crenças esperançadas, a nos dizer todos eles: asserena-te, isso vai passar. Dia chegará em que viveremos a alegria do amor, a alegria da própria caridade, onde nos entenderemos absolutamente no mundo de benevolências, onde estaremos todos nós em uma condição um pouco mais nobre, a proferirmos nossas indulgências àqueles que ainda cometam erros,